É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Na nossa última palestra, estudamos Obadias, o primeiro do grande grupo de profetas associado com o exílio. E agora estamos adiantando 10 anos depois de Obadias. As suas profecias foram direcionadas quase que exclusivamente a outras nações e acenava com uma possibilidade de coisas boas para a nação de Israel. Mas agora temos um grande contraste. Joel, ou Joel, como falamos em português, veio 10 anos depois e continuou este mesmo conceito, originado com Obadias, que o dia do Senhor estava próximo, quando ele acertaria as contas. O grande dia do Senhor. Mas a grande mudança em Joel é que Joel diz que aquele dia seria um dia de acerto de contas também para Israel. Isso foi um grande choque. É um choque quando você fala com as pessoas na igreja que não estarão seguras até chegarem ao céu. Ué, achei que estava seguro. Sabem? Isso apareceu em números para um ou dois de vocês, eu acho. A ideia de que seu nome pode ser apagado do livro da vida, muitas vezes, é um choque. Para o povo de Deus, achei que meu nome estava lá para sempre. Não, seu nome só permanece lá enquanto você for fiel ao Senhor Jesus. Se você for fiel e obediente até o final. E foi um choque a Israel quando ele falou com eles: o dia do Senhor pode ser notícias ruins para você também. Porque Deus é completamente justo. E pecado no povo de Deus é tão sério para Deus quanto o pecado fora do povo de Deus. Quando vamos aprender isso? Romanos 2 deixa isso muito claro. Paulo diz aos cristãos que se fizerem as mesmas coisas pelas quais eles criticam os incrédulos, jamais escaparão à ira de Deus. Deus não tem protegidos. E pecado no povo de Deus é tão sério quanto o pecado fora do povo de Deus. A ideia de que quem pertence a Deus pode pecar livremente é completamente contra a Bíblia. Que você tem um talão de cheques em branco, basta preencher um cada vez que peca. Não é bem assim. E pecado para Deus é uma coisa séria, não importa quem o comete, e ele não tem favoritos. Seria completamente injusto da parte de Deus se condenasse o incrédulo por causa de adultério, mas dissesse ao crente: aqui está seu bilhete para o céu, não importa o que você fez. Essa é uma distorção terrível do nosso Deus. E os profetas tiveram que corrigir essa ideia em Israel primeiro. Porque eles achavam que estava tudo bem. Deus vai corrigir todas as outras nações. Nós vamos escapar. E os profetas tiveram que dizer: não está tudo bem. E Joel foi o primeiro profeta que realmente disse isso. Bom, Elias já havia os desafiado. Mas Joel foi o primeiro a dizer que o dia do Senhor poderia ser trevas e não luz. Amós diria a mesma coisa. Pode ser um dia ruim para vocês, não um dia bom. Agora, o que provocou essa profecia de Joel? Na verdade, foi um desastre natural. Uma praga de gafanhotos havia atingido o país. Não sei se vocês já passaram por uma praga de gafanhotos, eu já uma vez, e já foi demais. Aqui tem uma figura de gafanhotos. Um pouco difícil de ver porque estão bem camuflados. São como louva-deuses gigantes. Aqui tem um, com as patas traseiras. E aqui tem mais um. E aqui tem um terceiro. Mas são apenas 3. Numa nuvem de gafanhotos, pode haver até 600 milhões destes insetos. E eles são insetos bem vorazes. E a cabeça deles parece a cabeça de um cavalo. Não sei se dá para ver claramente, mas tem a cabeça de um cavalo no corpo de um louva-a-Deus. E a minha experiência foi em Kano, no norte da Nigéria. E foi meio-dia. E de repente ficou tudo escuro. E eu pensei: é uma eclipse solar? E depois eu vi essa nuvem enorme e preta se aproximando, que tampou totalmente o sol. E logo ficou escuro como se fosse meia-noite. E eu cronometrei, estavam viajando a 12 km por hora e demoraram 1h30 para passar. E eu vi os africanos, os coitados africanos saíram para tentar espantá-los de suas hortas. Um monte se assentava num repolho e pronto, sumiu.
E as árvores, depois que passavam, ficavam totalmente despidas, até da casca, quanto mais das folhas. Sobrava só o esqueleto. Qualquer fiapozinho de vegetação, sabe? E dava para ouvi-los mastigando. Dava para ouvir, mastigando, mastigando, mastigando. A gente pisava neles. Jamais esquecerei isso. Foi uma experiência bem horrível, sabe? Aqui eles estão até bonitinho. E na verdade, tem uma gaiola cheia deles em Kensington perto de Hares, se quiser vê-los. E é interessante vê-los numa gaiola. Mas se tiver 600 milhões, devorando toda a vegetação, toda a planta, toda a árvore pela frente, é desastroso. E deixam para trás um deserto, sem uma folha verde para ser vista. Uma nuvem chega a 800 quilômetros quadrados. 80 por 20 quilômetros, uma nuvem. 600 milhões dessas criaturas, tampando o sol. Comem até 40 mil toneladas de comida por dia. E quando vem, acabou-se. As pessoas perdem tudo. Viajam mais que 3 mil quilômetros por mês e põem 5 mil ovos por metro quadrado no deserto. E quando nascem, os bichinhos começam pulando e depois passam por uma série de mudanças e desenvolvem asas. E normalmente viajam de 4 a 20 quilômetros por dia. Por 6 semanas, os puladores. Depois viram nuvem e mudam. E foi isso que aconteceu a Israel. Agora, se lembra o que aconteceu também no Egito. Foi uma das 10 pragas. Só que, de alguma forma, não tocaram a terra de Gósen. Interessante. Deus protegeu seu povo na praga, mas agora foram afligidos. Não são muito comuns em Israel. Normalmente vêm da África. São comuns do norte da África, mas em Israel não são comuns. E quando vieram, Joel foi o homem que viu que Deus estava atrás disso. E disse: é o primeiro dos avisos de Deus para vocês. Se continuarem assim, vai ficar pior. Então foi um profeta que interpretou um evento, dizendo: não foi um evento acidental. Aconteceu com o povo de Deus porque Deus está lhes dando um aviso. O resultado foi tão sério que nem tinham cereais suficientes para dar uma oferta de manjares no templo. Então o culto no templo foi interrompido. Não tinham o que oferecer. E a nação enfrentou seca, como também incêndios, e passaram fome. Foi devastador. As vinhas foram destruídas, as plantações de milho, os pomares foram destruídos, assim como as oliveiras. Não havia nada, a economia chegou a uma parada total. E Joel disse: foi Deus quem fez isso. Muito bem. Como podemos saber que é um desastre vem de Deus? Lembram-se do incêndio da Catedral de York? Tenho certeza que foi de Deus. Uma das coisas que nos convence é quando é bem fora do comum. O relâmpago que atingiu a Catedral de York veio de uma nuvem do tamanho de uma palma. Lá no céu, que circulou York Minster por 20 minutos num céu bem azul. E a nuvem era pequena demais até para chuva, mas veio dela um raio sem nenhum trovão, que queimou York Minster até o chão. E tinha acabado de ser reformado com detetores de fogo e fumaça de última geração. Moderníssimo, e foi tudo destruído. E havia um coral de meninos em frente à catedral e viram tudo acontecer. Não ouviram nada, não houve trovão, mas viram um relâmpago. E eu peguei um mapa daquela nuvem lá no departamento de meteorologia e 16 funcionários incrédulos disseram: só pode ter sido Deus. Não tinham visto nada igual em toda a sua vida. E pessoas me perguntaram: foi juízo de Deus? Eu disse: não, foi sua misericórdia. Esperou até que todos haviam saído da catedral. Depois daquela ordenação degradante de um bispo que havia negado a fé. Foi misericórdia. Poderia ter acontecido quando todos estavam lá dentro. Mas não o fez. Então não foi juízo. Mas creio que foi um aviso. Mas nem todos os raios são avisos de Deus. Nós temos que saber. E um dos sinais seria uma característica bem incomum que não é muito natural. Essas características muitas vezes demonstram o sobrenatural. Um outro sinal é o discernimento do povo de Deus. E houve várias pessoas com dons proféticos que viram a mão de Deus naquele episódio. E especialmente se é profetizado antes de acontecer. Nesse caso não foi. Mas muitos estavam tremendo antes disso, com medo do que Deus faria, depois de um ato tão incorreto, no nome dele. Então, desastres
se vêm diretamente de Deus ou não, são infalivelmente um lembrete do juízo de nosso Deus. E é importante vê-los como tal. Uma vez perguntaram a Jesus sobre aquela torre que caiu lá no povo em Siloé. Foi um ato de Deus? Eram pecadores piores do que todos os outros? E Jesus disse não. Mas se não se arrependerem, vós também todos perecerão. Então cada terremoto, aonde quer que aconteça, ou cada tufão, cada enchente, é um lembrete, não importa se veio diretamente de Deus ou não. Não podemos ser rígidos e dizer todos eles vêm de Deus. Não podemos forçar os fatos a se encaixarem na nossa fé. Não é certo fazer isso. Alguns são de Deus, mas todos são lembretes. Agora este era mais que um lembrete. Este foi um ato direto de Deus, uma repetição daquilo que Deus fez aos egípcios. E agora estava fazendo ao próprio povo. E isso despertou o senso profético em Joel. Agora, sempre acho bom analisar o livro inteiro e pegar uma ideia da estrutura. E desta vez acertaram as divisões dos capítulos. E isso é bom. Conseguiram acertar. Na verdade, todas essas divisões de capítulos foram feitas pelo bispo de Lyon, viajando de Paris a Lyon a cavalo. E dividiu a Bíblia toda em uma só tarde. E algumas ele acertou, mas outras ele errou e errou feio. Mas capítulo 1, 2 e 3, na verdade, são as divisões da profecia dele. Não sabemos se foram entregues ao mesmo tempo, mas versículos de 1 a 12 são uma descrição bem vívida dos gafanhotos. Quase uma descrição biológica. É uma descrição impressionante dos gafanhotos. Como eles marchavam como soldados e como devoravam tudo e o som que faziam enquanto mastigavam é bem vívido. E nos versículos de 13 a 20, na segunda metade do capítulo, ele pede um ato nacional de arrependimento. E diz, se não se arrependerem, então haverá uma repetição horrível. Deus está lhes dando uma chance. Então voltem para Deus e se arrependam dos pecados, senão coisas piores acontecerão. Agora ele não diz do que eles deveriam se arrepender. Então só nos resta adivinhar. Bom, não adivinhar. Nos resta pesquisar no livro de Reis para saber o que estava acontecendo naquela época e por que a nação estava para ser julgada. O que estava acontecendo nacionalmente para merecer tal destino? Bom, a única coisa que eu encontrei é bem interessante. A propósito, ao pedir arrependimento, ele diz: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Que comparação interessante. E me veio à mente a Sra. Havisham no romance Grandes Expectativas. Sabe? Uma virgem velha lamentando seu noivo que morre antes de seu casamento. E Deus diz: serão tão infelizes assim pelo restante de suas vidas. Então o que estava dando errado? Bom, uma coisa está bem clara. Há uma referência aos sacerdotes em Joel, mas não há nenhuma referência ao rei. Mas ele está acusando a nação de algo errado. Agora, isso é a dica. Ao ler o livro de Reis, você descobre que há uma rainha no trono, não o rei. Isso não era vontade de Deus. Deus havia prometido ao rei Davi que enquanto os reis guardassem os estatutos e os mandamentos de Deus, nunca lhes faltaria um filho sobre o trono de Israel. Isso era uma ordem bem rígida. Permitiu que tivesse um rei, mas não uma rainha. Além do mais, quem era essa rainha? A rainha era a rainha Atalha. E ela tinha sido a rainha mãe. E quando o rei morreu, ela tomou posse do trono. E ela assassinou todos os filhos do rei para que ela pudesse ser rainha. E ninguém fez nada para pará-la. E matou todos os filhos da linhagem real. E tomou posse do trono para si mesma. Bom, a mãe dela era Jezabel. E isso nos diz muito. Olha que baderna Jezabel tinha trazido para o reino do norte, através do rei com quem ela se casou. E agora a filha dela,
matou todos os filhos do rei, da linhagem de Davi, com exceção de um. Um menino foi salvo pelo sumo sacerdote e escondido no templo, e criado secretamente. Então essa foi a situação. Praticamente exterminou a linhagem real. Se ela tivesse matado todos os meninos, não haveria mais o filho de Davi, da linhagem real. Eu creio que Satanás estava atrás disso. Como ele estava atrás da tentativa de Herodes, de matar o filho de Davi assim que nasceu. E Atalha era assassina. E aceitaram-na como rainha. Nenhum sumo sacerdote se opôs, mas pelo menos teve a coragem de esconder esse garoto. E o nome dele era Joás. E pouco depois da pregação de Joel, eles criaram coragem para tirar aquela mulher do trono e colocar o menino Joás, com apenas 7 anos de idade, no trono. Ele era o mais novo dos príncipes. Havia outros príncipes prontos para reinar, mas todos foram assassinados. Então o pequeno Joás reinou. Agora, isso é terrível. E a única coisa que eu consigo achar, naquela época, que pode ser interpretada como um pecado nacional. O fato do povo ter aceitado a situação. Então você pode aceitar isso ou fazer sua própria pesquisa, mas foi o que eu achei no contexto. Muito fascinante, não é? Então, ele disse: se não se arrependerem e acertarem as coisas. Agora, talvez nem o próprio Joel teve coragem de citar o pecado e falar sobre a rainha. Ele não chega a mencionar o pecado em si, mas diz: arrependam-se e acertem as coisas, senão haverá uma reprise terrível. Agora, no começo do capítulo 2, ele descreve uma repetição dos gafanhotos. Porém, se examinar com mais cuidado, você começa a fazer perguntas. É realmente uma praga de gafanhotos? E na verdade, o que eu acho que ele enxerga é um exército vindo, como uma praga de gafanhotos. E uma praga de gafanhotos é bem parecido com um exército. Todas essas cabeças de cavalos andando em fileiras. Os gafanhotos andam em fileiras. Eles andam juntos, bum, 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 devorando tudo. E eu acho que o capítulo 2 está dizendo: essa praga dos gafanhotos é apenas uma figura, é uma metáfora de um exército marchando. Milhares de soldados marchando contra a terra, montados a cavalo e destruindo todas as coisas. Eu acho que ele viu os babilônios vindo. Apenas os babilônios, entre todos os povos da antiguidade que conquistavam, tinham uma política bem terrível de acabar com tudo. E além de matar todos os povos e todos os bebês, mas a política dos babilônios era destruir tudo que tivesse vida. Eles destruíam até mesmo as árvores, e as ovelhas, e o gado. O exército dos babilônios não deixaria nada com vida. E essa é uma figura parecida com a plaga dos gafanhotos, sabe? Então eu creio que o capítulo 2, há muita discussão sobre isso. Eu não creio que seja outra praga de gafanhotos. Não podia ser pior do que a primeira. Mas há uma metáfora aqui, de um exército de gafanhotos. E é interessante que no livro de Apocalipse, a praga de gafanhotos aparece de novo no final da história, seguido imediatamente do exército do Oriente de 200 milhões de soldados. Então eu creio que há uma relação aqui entre uma nuvem de gafanhotos e uma nuvem de humanos chegando, para deixar nada com vida na terra. E ele disse: é isso que está vindo. E na verdade ele disse: um dia ouvirão o som da trombeta, o shofar. Ele soará. E esta é a segunda praga. Muito bem. Depois ele diz, de novo, o que Deus está procurando é verdadeiro arrependimento. Porque sabemos que a reação para o seu primeiro chamado para o arrependimento foi que as pessoas saíram e ficaram bêbadas. Ainda tinham bastante vinho nos potes, e ao invés de arrepender-se, depois do primeiro sermão, simplesmente beberam até caírem. É interessante como as pessoas têm 2 tipos de reações a desastres vindouros. Algumas se preparam e se arrependem, mas outras ficam bêbadas. E foi o que elas fizeram. Então ele fez uma segunda convocação, e dessa vez ele pediu arrependimento verdadeiro. E uma das frases memoráveis dessa segunda convocação era: rasgai os corações e não as vestes.
Jamais me esquecerei de estar no Monte das Oliveiras, perto do túmulo de um destes profetas menores que foi sepultado naquele lugar. E ali perto daquele lugar estava um homem de negócios judeu, usando um terno muito bom, um terno bem caro, com um corte impecável. Obviamente era bem rico, com aquelas abotoaduras de ouro e uma boa gravata. E ele estava ali, e como ele chorava. E eu fiquei escondido atrás de outro túmulo e fiquei observando para ver o que iria acontecer. E este homem pegou este terno caríssimo e, agarrando pela lapela, simplesmente rasgou-a. E ficou rasgando até destruir o seu terno caríssimo, chorando ali na frente da sepultura. Foi a primeira vez que eu vi alguém rasgando as suas vestes. E foi uma manifestação externa de sua dor com a morte deste profeta. E ele rasgou completamente aquele terno. Sabe, eu fiquei chocado. Ele destruiu o seu terno. Mas Joel diz, isso não é o bastante para Deus. Rasgue os corações. Não basta rasgar as roupas. Rasgue os corações e não as vestes. Um tremendo apelo. Porque isso é o que faziam quando lamentavam alguém. Eles rasgavam suas roupas completamente. E andavam por aí com as suas roupas todas rasgadas para mostrar que estavam lamentando. Mas nós usamos uma faixa preta na manga, mas muitos nem fazem isso hoje. Alguns usam uma gravata preta. Mas eles rasgavam as suas roupas quando estavam tristes. E ele disse que tem que ser mais do que isso. Precisam rasgar os corações. Vocês realmente estão arrependidos? E depois ele faz uma promessa. Que se realmente se arrependerem. E realmente se arrependeram de coração. Que Deus iria restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Com certeza vocês já ouviram essa frase. Que promessa maravilhosa Deus fez. Restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Agora, meu avô era pastor e havia um homem na sua igreja com uma barba branca bem comprida. Este homem nunca faltou qualquer culto. O culto da manhã, o da noite, o de oração, grupo de estudo bíblico, no meio da semana, grupo de jovens, reunião de mulheres, coral e etc. Este homem não faltava nunca. E era até meio esquisito, porque ele estava sempre presente. Até nas reuniões de mulheres, ele sempre vinha. Então pediram que meu avô fosse lá para falar com ele sobre isso. Então meu avô foi lá e disse, sabe, queria lhe fazer uma pergunta. Por que você frequenta todas as atividades da igreja? Você não precisa participar de tudo. Deus não quer que você participe de tudo. Por que você é tão assíduo? E sabe o que ele disse? Ele disse, eu tinha 67 anos. Quando conheci o Senhor Jesus Cristo. Estou tentando recuperar o tempo perdido. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Ao pensar nos anos desperdiçados. Os anos que os gafanhotos comeram. Mas Deus disse, eu vou restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Que graça! E eu já vi isso. Já vi Deus usar uma pessoa nos últimos anos de sua vida. Mais do que usou outras na sua vida inteira. Deus restaura os anos que os gafanhotos comeram, mas apenas quando há verdadeiro arrependimento. E depois ele prossegue e faz algumas promessas maravilhosas. Ele diz, se verdadeiramente se arrependerem, nunca mais farei isso com vocês. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E a frase vai se repetindo. Uma frase linda. Se verdadeiramente se arrependerem, nunca mais. E não apenas isso, mas ele disse, haverá uma restauração completa. Não apenas uma restauração física das lavouras que os gafanhotos comeram, mas uma restauração espiritual. E aí ele faz algumas promessas bem maravilhosas, que são repetidas para o nosso benefício também. E em uma das promessas maiores, ele diz, naquela restauração total, depois de um arrependimento sincero, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Essa é a tradução literal. Não sobre todos, mas sobre todo tipo de pessoas. Independentemente de seu sexo, classe social ou idade. E os jovens verão visões, e os velhos sonharão. Jovens e velhos. Por isso que eu ainda procuro ver visões. E ele diz, e os seus servos e as suas servas vão profetizar. É independente de idade, sexo ou classe. Derramarei o meu espírito profético sobre toda sorte de pessoas.
se realmente se arrependerem. E essa promessa foi citada por Pedro. Ela não foi cumprida até passarem mais... Quantos séculos foram? Finalmente, um dia, quando o povo estava todo reunido em um só lugar, foi cumprida. E Pedro disse: isso é aquilo. Isso é o que Joel disse que aconteceria. Muitos falam do sacerdócio de todos os cristãos, mas eu creio que todos os cristãos também são profetas. É isso que quer dizer. Significa que qualquer um que receber o Espírito de Deus pode profetizar. Significa um grande aumento de profecia, não um declínio. E Pentecostes significa que todos os cristãos agora são profetas. E foi Pedro quem disse: o que Joel profetizou agora está se cumprindo. Agora lembre-se que no Pentecoste, as 120 pessoas eram judias. O Espírito caiu sobre os judeus, muito antes de cair sobre os gentios. Pentecoste era um evento judaico. E na mesma data em que celebravam a promulgação da lei, que levou à morte de 3.000, Deus derramou o seu Espírito que levou à salvação de 3.000. É impressionante como tudo se encaixa, não é? Que padrão! Essa foi a primeira promessa maravilhosa na restauração. E na segunda parte ele diz que haveriam sinais nos céus. Que até os céus se abalariam pelos eventos aqui da terra. E ele disse que duas coisas aconteceriam. O sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Isso já aconteceu? Sim, aconteceu. Quando Jesus morreu, o sol ficou escuro por 3 horas. Além do mais, eu li uma história impressionante em um jornal astronômico. Infelizmente não está comigo, mas está lá em casa. Um artigo astronômico impressionante, em que um astrônomo calculou que na época houve um eclipse solar. E ele calculou a data da Páscoa e a lua cheia e tudo aquilo, e deduziu que na mesma época também houve um eclipse da lua. E a última vez que eu vi um eclipse da lua, eu estava em Windermere, e todos saíram para ver o eclipse lunar, e a lua ficou da cor de sangue. E na verdade isso é muito frequente em eclipses lunares. E este artigo astronômico estava na verdade dizendo que na época em que Jesus morreu, o sol ficou escuro e a lua ficou vermelha. Bem, não posso confirmar isso, mas a Bíblia diz claramente que um dia este sinal aparecerá no céu, antes do fim do mundo. Não apareceu no dia de Pentecostes, mas um dia vai. E a terceira coisa que Joel disse: o Espírito será derramado sobre toda a carne, haverá sinais do céu, porque o céu corresponde a eventos que acontecem aqui na terra. Por isso que havia a estrela de Davi, quando Jesus nasceu. Sabe, algumas pessoas todas dizem que os magos seguindo a estrela prova que a astrologia é uma coisa certa. Eu digo, parem aí, está tudo errado. A astrologia crê que a posição das estrelas influencia um bebê na hora em que nasce. Mas em Belém foi o nascimento do bebê que influenciou as estrelas. É totalmente contrário à astrologia. E quando Jesus morreu, o sol se apagou. Então até o universo responde a eventos significativos aqui na Terra. Muito impressionante, não é verdade? Não somos governados pelos astros, eles são governados por Deus e pelo que ele faz aqui. A culpa, querido Brutus, não está nas nossas estrelas, está em nós mesmos. Quem foi que disse isso? Vem da peça, Júlio César. Agora temos a terceira coisa que Joel prometeu. Isso foi salvação para todos aqueles chamados pelo Senhor e que invocasse o seu nome. Há um chamado duplo na salvação. Deus chama as pessoas para a salvação. E quando eles o invocam, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não gosto de pedir que as pessoas orem a oração do pecador. Eu digo para clamarem, para invocarem o nome do Senhor. É o que precisam fazer. Invoque o nome de Jesus. Invoque o seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para nós o nome do Senhor é Jesus. E eu nunca peço às pessoas que repitam as palavras depois de mim. Isso não ajuda muito. Eu digo, invoque o nome do Senhor. Fale com Ele. Pode pedir. Para ser salvo dos seus pecados. Pode pedir. E Ele lhe atenderá. Pode invocar o seu nome.
É muito importante que as próprias pessoas invoquem o nome do Senhor, que tomem a iniciativa. E quem fizer isso será salvo. Pedro citou isso no Pentecostes, e 3.000 pessoas invocaram o nome do Senhor e foram salvos naquele dia. Então essa é a promessa de Joel de uma restauração total, não apenas das lavouras, não apenas do vinho, nem do milho, mas de seus corações e suas vidas. Um derramamento pleno do Espírito de Deus. Mas infelizmente durou muito tempo antes de ser cumprido. E Joel disse, isso tudo vai acontecer no dia do Senhor. E ele continua repetindo essa frase, o dia, o dia, o dia, o dia. E isso aparece no Novo Testamento também. Fala do dia, um dia está chegando. Não precisamos acreditar que é um dia de 24 horas. A palavra dia das Escrituras é flexível. A palavra em hebraico yom pode significar uma época inteira. A questão é, Satanás teve o seu dia e o Senhor também terá o seu dia. É isso que significa. Quando eu digo o dia do cavalo e da carroça acabou, não estou falando de 24 horas. Mas sim que aquela era já findou-se. Acabou-se. Hoje temos automóveis. E é isso que a palavra dia significa nas Escrituras. E o dia do Senhor está chegando, quando Ele vai reinar. Quando Ele trará o mundo inteiro sob o seu domínio. É isso que quer dizer. O homem teve o seu dia, o diabo teve o seu dia, e um dia Deus terá o seu dia. E será o dia de Jesus também. E se o livro de Apocalipse quer dizer alguma coisa, durará bastante tempo. Mas será o seu dia. Outros tiveram o seu dia, agora Ele terá o seu. Então temos de ter uma visão flexível do dia do Senhor. Não podemos dizer, será uma quinta-feira, ou uma quarta, ou uma terça. Não, é o dia do Senhor. E Ele há de reinar. E Ele acertará todas as coisas, e todos se renderão a Ele. E o dia do Senhor é muito proeminente no Novo Testamento. Eu fiz uma lista de todas as referências, mas é muito comprida para ler aqui. Os profetas falam desse dia e os apóstolos também falam. Há um dia chegando. O Senhor terá o seu dia. E será o último dia. Mas agora estamos nos últimos dias. E começaram quando a profecia de Joel se cumpriu. E o Espírito foi derramado. A partir de então, estamos vivendo nos últimos dias. Temos vivido os últimos dias por 2000 anos. Mas estamos na última era da história. E o próximo evento é a volta de Jesus Cristo ao planeta Terra. Então estamos nos últimos dias. E não podemos esquecer isso. Somos a parte final da história. O capítulo final tem uma visão do Vale da Decisão, que é um vale que existe. Fica fora de Jerusalém, fica do lado oriental de Jerusalém, é o Vale de Cedron. Não sei se tem uma figura. Não tenho aqui, eu mostro para vocês numa outra palestra. Mas Jerusalém tem 3 vales, o Vale de Cedron ao oriente, o Vale de Tiropion no meio e o Vale de Inom do lado ocidental. E Jerusalém fica no pedaço de terra no meio do primeiro e segundo vales. E o Vale do Cedron fica no meio da cidade e o Monte das Oliveiras. E até hoje é conhecido como Vale do Julgamento. E é cheio de sepulcros. Há muitos sepulcros de judeus, há sepulcros de cristãos e muitos sepulcros de islâmicos. Porque acredita-se que será o local da ressurreição, quando Deus fará a sua decisão sobre o nosso destino eterno. Chama-se o Vale da Decisão. Mas muitos pregadores fazem uma interpretação errada. Joel diz multidões, multidões no Vale da Decisão. E a aplicação mais comum deste texto, fora do contexto, é que há multidões perto de fazerem uma decisão para Jesus e muitas vezes é usado como apelo. Multidões do Vale da Decisão, você vai decidir por Jesus ou não? É assim que os evangelistas falam. Mas ouçam, essa decisão não é a decisão do homem. É o vale em que Deus decide, sabe? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É o vale de sua decisão. E Ele terá a última palavra. E é a sua decisão que decide nosso destino eterno. E Joel vê multidões lá. Multidões e nações no Vale da Decisão. O vale onde Deus decide o destino eterno de cada ser humano. É o dia de juízo novamente, só que desta vez é o julgamento das nações, quando Deus se vingará contra aqueles que se colocaram contra o seu povo,
contra seu propósito, contra aquilo que ele tentou fazer no mundo e que fará. E a sua decisão será a final. E a última palavra é a restauração de Israel. Deus justificaria o seu povo e o restauraria, a sua terra. Agora isso levanta uma pergunta muito grande, sobre a qual eu tenho que dizer que há muitas, opiniões muito divergentes sobre esta questão. Tendo dito isso, o profeta Joel e muitos outros, Joel, Obadias e a maioria dos outros profetas, todos terminam com promessas para o futuro de Israel. E a pergunta é: quando essas promessas não cumpridas serão cumpridas? Ou realmente serão cumpridas? E aqui nós temos, infelizmente, 4 opiniões diferentes da igreja hoje. E a opinião que vou compartilhar hoje não é uma opinião majoritária. Mas eu estou acostumado a estar na minoria com relação a vários tópicos. E a minha preocupação não é com a opinião da maioria, mas com aquilo que é certo, e o que é bíblico, e o que é a verdade. Há muitas profecias sobre Israel estar de volta na sua terra, ocupando toda a terra, completamente restaurado. E ainda não se cumpriram. Ainda não. E a questão é, serão cumpridas um dia? Aqui temos as 4 opiniões, mas são divididas em opiniões que creem que as profecias são interpretadas literalmente ou espiritualmente. Você pode interpretar uma promessa literalmente ou você pode espiritualizá-la. Vamos ver o que acontece. Se você interpreta as promessas literalmente, elas serão aplicadas a Israel. Mas se interpretadas espiritualmente, serão aplicadas à igreja. E chama a igreja o novo Israel e diz que as promessas são cumpridas na igreja, de uma forma espiritual, e não temos mais a terra, por exemplo. Mas Deus nos abençoa espiritualmente. E agora somos o novo Israel e substituímos o velho. E isso se chama a teologia da substituição. A igreja substituiu Israel. E provavelmente a maioria dos pregadores deste país adota essa ideia. Chamam a igreja do novo Israel, dizendo que as promessas feitas ao antigo Israel agora são cumpridas espiritualmente, em nós, como a igreja. Mas daí ficam um pouquinho confusos, porque tomam posse de todas as bênçãos para a igreja, mas deixam as maldições para Israel. Que, na minha opinião, é um pouco injusto. E até algumas versões antigas da Bíblia rotulavam as profecias de Isaías. Cada parágrafo: bênçãos para a igreja, maldições para Israel. Bênçãos para a igreja, maldições para Israel. Isso para mim parece um pouco injusto. Se você diz que essas profecias para Israel foram cumpridas na igreja, então você tem que pegar tudo. Você não pode deixar as maldições para Israel e ficar com as promessas para a igreja. É isso que as pessoas estão fazendo. E para mim isso é desonesto. Quer transferir para a igreja? Então transfira tudo. Então dizem que as maldições são para Israel natural e Israel antigo desaparece. As bênçãos são para o novo Israel, para a igreja, que permanece para toda a eternidade. E aqueles que aceitam as promessas literalmente também estão divididos em 2 grupos. Um grupo diz que as promessas eram todas condicionais e, portanto, Israel não tem mais direito a elas. Portanto, Israel antigo será extinto. Não há futuro para Israel. Eles perderam o seu direito e agora estão fora dos propósitos de Deus. Podemos evangelizar Israel, mas como se fosse qualquer outra nação de gentios. São como qualquer outra nação. Não são mais o povo de Deus. Já o outro grupo diz que as promessas de Deus a Israel foram incondicionais. Prometeu-lhes a terra para sempre. Ele até disse: podem perdê-la, mas sempre os trarei de volta. Porque é de vocês. Eu dei a minha palavra. Então, nesse caso, há um futuro para Israel. Alguns podem até dizer que isso foi cumprido quando voltaram da Babilônia. Então, agora não faz diferença se forem extintos. Mas todas essas opções levam à extinção de Israel. Estes dizem que Israel voltou depois do exílio da Babilônia.
Portanto, as promessas foram cumpridas. Outras já dizem, não foram cumpridas. Deus ainda tem que dar para eles toda a terra que ele prometeu e levá-los à eternidade. Essa é a minha posição. E creio que Paulo tinha a mesma posição quando ele disse, eles podem até ter rejeitado a Deus, mas Deus não os rejeitou. E depois que todos os gentios entrarem, todo Israel será salvo. Deus não se divorcia das pessoas. Permanece com elas. E vai restaurá-los no final. E eu creio naquilo que nós chamamos de milênio, e isso, mais uma vez, é uma visão minoritária hoje, mas falo sobre isso no meu livro, Quando Jesus Voltar. Eu creio que Jesus está voltando para reinar aqui. E judeus e cristãos serão unidos em um só rebanho, debaixo de um só pastor. E o reino será restaurado a Israel. A última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, quando que o reino será restaurado a Israel? Será agora? E ele não disse, que pergunta boba. Ele disse, não cabe a vocês saberem as datas que o Pai estabeleceu para isso. Ele disse que a pergunta era errada? Não, mas que eles não sabiam a época. Só isso. Creio que a resposta de Jesus naquela ocasião foi bem clara. Sim, será restaurado. Mas ainda não. Até lá tem uma tarefa para vocês. Ide pregar o evangelho a todas as nações. Então, você tem que encarar o fato que há todos esses pontos de vista diferentes. E todos eles acabam com o antigo Israel se tornando extinto, a não ser esse aqui. E eu creio que as promessas de Deus não podem ser quebradas. Se pudesse, então, a igreja também poderia acabar. Então é melhor crer nisso. Que se Deus pode largar Israel, pode largar você também. Portanto, vamos aceitar a palavra de Deus. Quando Joel diz, um dia, os montes gotejarão vinho novo. O profeta Joel disse isso. Um dia as montanhas de Israel gotejarão vinho novo. E eu creio que Deus quis dizer isso. E as profecias de Joel todas serão cumpridas. Na hora de Deus. Amém.